muito. E a Bíblia descreve essa felicidade como sendo uma bem-aventurança, estar diante da presença do Senhor, que se revela na sua palavra. Isso para nós é motivo de extrema e inigualável alegria. Que essa palavra toque profundamente o coração de todos. Meus amados, Salmo 98, nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta nesse texto bíblico. Nós vamos ler aqui o versículo 1, mas na verdade todo o Salmo 98, ele para nós é muito importante. Vamos destacar o versículo 1 que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Quero começar essa nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder em voz alta. Responda para você mesmo. Você gosta de cantar? Nós acabamos de cantar o hino A Deus Cantai Louvores. Você gosta de cantar? Cantar louvores a Deus? Você gosta de cantar músicas populares? Que bom! Tem gente que gosta de cantar debaixo do chuveiro. Abre lá o chuveirão, toma o seu banho, sua ducha, uma ducha acompanhada do seu lado cantor. Maravilha! Tem aquele que canta profissionalmente. A pessoa tem uma facilidade muito grande para cantar. Ela ouve a música, ela já capta a música e já sai cantando. É o dom. Tem aquele que gosta de cantar na roda de amigos. Os amigos se reúnem, faz uma roda de canto e a pessoa gosta até de cantar ali. Ali se revela. Maravilha, nada de errado quanto a isso. E tem aquele que não sabe cantar, mas ele aprecia quem sabe. Em geral, as pessoas cantam porque estão alegres. É muito comum se perguntar a alguém que está cantando: mas escuta, qual é o motivo de tanta felicidade? Então as pessoas facilmente associam o canto a um motivo específico que justifica este canto. E a pergunta que surge nesse momento é: e se a pessoa estiver preocupada? Se a pessoa estiver triste, ela cantará? Cante ao Senhor em toda e qualquer situação. Meus irmãos, por que cantar? Antes de a gente entender sobre o porquê, eu gostaria de compartilhar aqui uma constatação. Talvez até vocês discordem do direito que a igreja tem, mas é verdade que nem sempre nós estamos muito dispostos a cantar. Por exemplo, hoje você veio aqui com muita disposição para cantar ao Senhor? Talvez sim, ótimo. Talvez não, compreensível. Às vezes falta-nos o tempo para cantar. E às vezes até a gente tem o tempo, só que às vezes nós estamos sempre tão cansados, que nós não temos uma motivação maior para sair cantando ao Senhor. Muitas vezes também, além de canseira ou de tempo curto, coisa parecida, muitas vezes também nós alimentamos um sentimento de frustração muito grande. Nós gostaríamos de fazer mais coisas e não conseguimos. Parece que sempre nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque são tantas coisas que aparecem na nossa vida para serem resolvidas, e às vezes a gente está assim tão preocupado em fazer coisas e não conseguimos vencer tudo que precisa ser feito, que a gente alimenta uma certa frustração. E aí, quando a gente alimenta essa frustração, parece que está carregando um peso nas
aparentemente é natural a gente não conseguir cantar, nos sentirmos indispostos a cantar. Mas a palavra de Deus, ela não pergunta pela nossa disposição. A palavra de Deus, ela não pergunta pelos nossos sentimentos. Ao contrário, a palavra de Deus aqui diz que estejamos dispostos ou não, em todo caso, sempre existirá razão suficiente e poderosa para declararmos e cantarmos ao Senhor. E como para ajudarmos, esse salmo parece que ele nos toma pela mão para mostrarmos aquela realidade que nós, as lutas e preocupações diárias e passageiras, esquecemos, e na qual, no entanto, temos o grande motivo de cantarmos louvores e gratidão a Deus, a realidade do eterno, poderoso e benigno Deus. Cantar ao Senhor um cântico novo. O texto fala sobre o porquê. Versículo 1: porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E por aí a gente vai percebendo que sim, existe razão suficiente e poderosa para alegrarmos e cantarmos sempre, toda vez, estarmos num estado de alegria ininterrupto, constantemente. E aí então o texto também, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre atos de libertação, diz o nosso texto. Porque aqui fala que ele fez notória, versículo 2, a sua salvação. Em tempos de outrora, através de atos de libertação, como quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, esse era sim o grande motivo, como diz o nosso texto, a grande maravilha, a notória salvação. Mas foi através de Cristo Jesus que, com o seu nascimento, morte e ressurreição dentre os mortos, tornou notória a sua salvação e, por sua vez, tornou-se o motivo para cantarmos. Jesus é o braço santo de Deus. Jesus é o motivo pelo qual somos chamados a jubilar, a cantar, porque aqui se manifesta em Jesus o Deus conosco. Em Jesus, o Deus que é e está ao nosso favor. Em Jesus, esse Deus que se lembrou de nós em sua benignidade. Seja qual for a situação, não te falta motivo para cantar louvores de gratidão. Portanto, cantai ao Senhor um cântico novo. E aí você pergunta, mas quando cantar? Quando? E quando formos acometidos por uma grave enfermidade, quem sabe irreversível? Ou quando a vida de um familiar nosso, for ceifada precocemente pela violência urbana ou do trânsito, ou quando a família estiver passando por privações devido ao desemprego, ou quando alguém da família estiver passando por uma situação de injustiça muito grande, ou ainda se uma família estiver sofrendo horrivelmente por causa das consequências do vício ou dos vícios das drogas e do álcool, conseguirá essa pessoa ou esses familiares cantar ao Senhor? Quando você passa por problemas parecidos, você realmente olhando para você, você tem vontade de cantar ao Senhor? E aí então existe uma passagem que descreve um fato assim emblemático, que serve de exemplo para outros tipos de situações. Refiro-me
ao que lemos lá em Atos capítulo 16, versículo 15. Ali nós lemos que o apóstolo Paulo e seu amigo, seu companheiro Silas, na cidade de Filipos, eles foram açoitados e aí eles foram encarcerados. Sofreram todo tipo de ódio e adversidade que vocês podem imaginar, principalmente contra o evangelho que eles pregaram. Mas eles não se queixaram, eles não se desesperaram, mas ao contrário, nós lemos que perto da meia-noite, o que você está fazendo perto da meia-noite? Normalmente você está dormindo, mas diz o texto que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Hinos de louvor, sendo entoados do fundo da noite, no cárcere, deve ser um forte e imperioso motivo que ali os fez cantar. Mas a verdade é que os mais profundos hinos da nossa igreja, verdadeiros testemunhos da fé cristã, nasceram em horas semelhantes, horas de perigo, horas de perseguição, em que nada mais havia de auxílio, onde a própria vida parecia perder o sentido, e já a escuridão envolvia as almas, e estes hinos expressam a fé e a confiança daqueles que, em meio de sua aflição, experimentaram a benignidade do Senhor. Para sempre permanece a graça de Deus, e sempre permanece o motivo para cantarmos louvores a Deus. E aqui diz o texto, no versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo. Esse novo não se refere à idade. Novo é aquele cântico que não nasce do nosso entusiasmo. Novo é aquele cântico que não nasce da nossa boa disposição em horas alegres e festivas. Mas o cântico novo é aquele que nasce do que Deus tem feito e que nos é anunciado pela sua palavra. Para que possamos cantar um cântico novo, não nos ajuda nenhum método de avivamento, mas é preciso sermos nós mesmos, criaturas novas, que não mais olham para o que é visível, mas para o que é invisível. E aí então a pregação da palavra, a pregação das maravilhas de Deus, essa pregação chama e torna possível como resposta o cântico novo da comunidade. Quem em Cristo está, criatura nova é. Passou-se o que era velho, eis que tudo se tornou novo. 2 Coríntios 5,17. Quando nós acabamos de cantar os hinos que cantamos aqui, se realmente nós os cantamos com o coração, com a motivação correta, esse hino para nós foram cânticos novos. Não que eles foram escritos semana passada, mas porque o nosso novo homem entoou este cantar. Esse cântico novo será louvor e gratidão ao Senhor, que em sua benignidade se lembrou de nós. E aí vai uma palavra de Lutero. Ele dizia assim, que quem não quer cantar as maravilhas de Deus, com isso indica que não as crê. E compreendemos que esse cantar não se refere aos hinos, apenas a hinos que nós cantamos em alta voz, dando com eles testemunho perante homens de nossa fé, e nos quais nós sabemos unidos com todos que pertencem ao mesmo Senhor.
Senhor como a igreja de todos os tempos e lugares. Cantai, isso é dito também àqueles que não sabem cantar em alta voz. Cantar aqui não é apenas entoar o hino com a voz, mas esse cantar aqui se refere à atitude toda a nossa existência, que ela seja um cântico, uma resposta de louvor e gratidão pelo que Deus tem feito por nós. E essa atitude de gratidão não pode ficar escondida no seu coração, porque Cristo disse assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai Celestial. Está lá em Mateus 10:32. Então, o louvor da congregação aqui no culto, claro, deve ser confirmado e sublinhado pelo louvor de cada cristão em cada dia, no trabalho, no convívio com os outros, em casa. Ele deve ser confirmado pela atitude toda, pelo amor à igreja, pela frequência regular do culto, pela alegria e espontaneidade com que procuramos fazer alguma coisa pela igreja, e também pelo modo como damos as nossas ofertas, consideradamente conforme Deus nos tem abençoado. Tudo isso é confessar Jesus Cristo perante os homens. Por isso, meus irmãos, cantai ao Senhor um cântico novo. Os efeitos do cantar são incríveis. Um dos efeitos do cantar ao Senhor um cântico novo é o reprimir dos impulsos humanos. Cantar ao Senhor nos ajuda a reprimir um dos frequentes impulsos do ser humano, que é a busca do reconhecimento e admiração. Quer um exemplo? Eu vou dar para vocês. Sempre que acontece alguma coisa boa, que um projeto termina com êxito, ou que uma vitória seja obtida, não faltam aqueles que irão chamar para si a responsabilidade pelo sucesso. Um exemplo disso é o jogador que fica famoso. Vou pegar o exemplo do jogador. Poderia pegar aqui o exemplo do artista, então vamos pegar o exemplo do jogador. Se você assiste, por exemplo, um documentário sobre o jogador, um monte de gente revela a intenção de atrair a admiração do público para si. Impressionante. O primeiro professor, o primeiro treinador, o vizinho, as pessoas que trocaram a fralda daquele jogador, todos querem ser responsáveis pelo êxito, de modo que o país lhes deve ter uma gratidão. Em alguns casos, até essa atitude chega a desanular um pouco o talento e a garra do jogador, como se eles, as pessoas intermediárias, fossem meras, e o jogador, no caso, fosse mera consequência das ações de terceiros, quer dizer, essas pessoas que foram responsáveis por o jogador ter chegado onde chegou. Parece que o brilho não está no jogador, mas parece que as pessoas que de alguma forma entraram na vida do jogador, elas são mais importantes que o próprio jogador. Interessante. Realmente as pessoas gostam disso. As pessoas, elas gostam de serem reconhecidas, elas gostam de ser admiradas. E o Salmo 98 é um exemplo diametralmente oposto a essa atitude de busca pela glória pessoal, por conta do sucesso de um empreendimento. Por quê? Porque o salmista, ele trabalha para levar o povo a louvar a Deus por seus feitos. Quer dizer, ele tira o foco do ser humano e ele põe o foco em direção a Deus. Quer dizer, ao fazê-lo, o salmista, ele centraliza o próprio Deus, colocando a si mesmo e aos seus leitores como receptadores da graciosa ação divina. Por isso, meus irmãos, por essa razão, o louvor, ele não previa limites, não previa. Se vocês observarem ali no versículo 4 em diante, né? Celebrai com júbilo, cantai com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei,
Quer dizer, o salmista não previa limites, quer dizer, todas as formas interiores e exteriores seriam empregadas, tanto júbilo no íntimo do coração, como um culto público exultante, marcado pelo uso de todos os recursos que possuía, como harpa, som de música, cornetas, trombetas. Quer dizer, nenhum esforço ou recurso deveria ser poupado, nada, nenhum músico ficaria desocupado, assim como nenhum israelita deveria ficar fora dessa manifestação pública de louvor. Afinal, eles não ofereciam essa festa a uma pessoa qualquer, mas a um rei. Não um rei, o rei. O rei que por amor a nós morreu na cruz para nos salvar e perdoar. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se você já cantou hoje. Eu não sei como você cantou hoje. Eu não sei o que se passa no seu coração. Não sei. Deus sabe. Talvez até realmente você não tenha mais forças para cantar. Talvez até você quisesse cantar, mas não consegue. Talvez as suas preocupações, os seus medos, suas angústias estejam até que quase que formando uma nuvem sobre o real motivo para você se alegrar no Senhor teu Deus, de tal forma que você não consegue enxergar mais esse motivo. Não sei, pode ser que isso esteja acontecendo com vocês, principalmente nesse mundo tão difícil, tão injusto, esse mundo que nos reserva tantas surpresas, muitas vezes extremamente negativas. Mas eu queria assim que você refletisse sempre nessa palavra. Você sempre terá em Deus o verdadeiro motivo para louvar. Mesmo que as coisas não andem bem, mesmo que quando você gostaria de olhar para o seu bolso ou sua carteira tivesse uns reais a mais ali, você não os encontra. Mesmo quando você às vezes gostaria de ver sua família, seus filhos, seus amigos se tratando melhor uns aos outros, você não os vê. Mesmo quando você às vezes não vê a sua igreja tão empolgada como você gostaria que ela realmente estivesse engajada no trabalho do reino de Deus. Mesmo que as coisas não sejam perfeitas ao teu redor, mas uma coisa você não pode esquecer, e esse é o grande motivo para você se alegrar, e o grande motivo para você entoar o Senhor no cântico novo: Jesus está com você, Ele está no seu coração, Ele é Deus contigo, Ele te acompanha onde quer que você vá, Ele te consola nas mais diferentes circunstâncias, quando você não tem mais onde encostar a cabeça, não tem mais onde reclinar a cabeça, não tem mais um ombro para descansar das suas angústias e dores. Em Jesus, ali você encontrará alguém que fará isso por você. Por isso, meu irmão, irmã, não fique pensando: não, pastor, quando eu for promovido na firma, aí eu vou ter motivo para cantar. Não, pastor, quando eu tiver a minha família mais sossegada, tiver mais paz, ali eu vou cantar ao Senhor. Não, pastor, não se preocupa, quando eu tiver realizado a viagem dos meus sonhos, aí sim que eu vou cantar ao Senhor. Não é esse cântico que o Senhor quer, não é esse louvor que Deus quer. Pode até acontecer, ninguém vai te proibir, mas o que eu estou mostrando para vocês é que mesmo em meio a todas as tribulações que você enfrenta, mesmo em meio a todas as dificuldades e incertezas que você está inserido, você ainda sempre terá motivos para cantar ao Senhor. Não um cântico velho, sem sentido, não. Você vai ter sempre motivo certo para cantar ao Senhor um cântico novo. Hoje, quem sabe, hoje, quando você chegar na sua casa, esse hino a Deus, cantar louvores, você o cante de forma diferente. Que Deus te abençoe. Por isso, Deus nos conceda que se note em nossa vida um pouco dessa gratidão e alegria, que ela seja e sempre mais se torne a nossa resposta clara ao que Deus fez em Cristo
Cristo por nós. E é o que Ele tem feito em nosso dia a dia. E quando você diz assim, eu não tenho motivo nenhum, mas nenhum para me alegrar, você vai falar, eu não tenho motivo nenhum para cantar, daí você lembre do acontecido lá na cruz, de como você tem todos os motivos para cantar, porque ninguém te amou mais do que Deus, teu Criador, que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando você olhar para essa cruz, você também olha para o sepulcro vazio, porque esse Cristo ressuscitou. E aí então, quando você olhar para o sepulcro vazio, você vai lembrar que esse Cristo também um dia voltou para junto do Pai, mas que antes de voltar para junto do Pai, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele de fato está. Por isso, meu irmão e irmã, abra os seus olhos, abra o teu coração, observe as coisas como com os olhares de uma nova criatura, de alguém realmente tocado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você conseguir fazer isso, não tenha dúvida, do teu coração e da tua boca sairá sempre um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram a vitória. A vitória já está conquistada. É de vocês. Vivam essa alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.